Amém. Vamos orar. Ó Pai, mais uma vez nós rendemos graças a Ti. Pai, como é bom poder acordar num domingo lindo como esse e vir para a Tua casa, Deus. Entoar louvores a Ti, render graças ao Senhor, encontrar com os irmãos e principalmente, Deus, ouvir a Tua palavra. Essa é a grande razão de estarmos aqui, é de Te buscar e ouvir e sermos transformados pela Tua palavra. Porque o Evangelho não é apenas informação, mas o Evangelho é transformação. E esse é o meu pedido a Ti hoje, Senhor. Que através da Tua palavra nós todos possamos ser transformados. Em nome de Jesus, amém. Vou fazer uma pergunta para vocês. Porque num mundo tão urbano como esse aqui de São Paulo, quem é que já de fato subiu numa árvore? Olha só, hein, meu. Até que foi bem. Você levantou a mão, Sérgio? Subiu também? É. Luciano? É. O Rubens subiu? Gostei de ver. É, achei que ia ser menos. João, subiu? Ah, até os mais novos também. Tiago, encarou uma árvore? Manga no pé, em Minas. Eu subi em várias, porque bem na verdade eu nasci no interior, né? Para aqueles que não me conhecem, eu nasci numa cidade que de 10 pessoas que eu falo, 12 nunca ouviram falar. Então fique tranquilo, porque você também nunca ouviu falar na cidade que eu nasci, que chama-se Santo Anastácio. Então, aumentou o número de pessoas que nunca ouviram falar. Mas fica lá perto de Prudente, Presidente Prudente. Mas não tenho memória, porque saí de lá com 1 ano, e aí sim fui para Assis, que é uma cidade... essa eu já ouvi falar, pastor, que bom. Assis já era um pouco maiorzinho, e lá tive a oportunidade de subir diversas vezes. E uma delas já não era nem morando lá, mas voltando de férias para lá. E quem sabe, inclusive várias pessoas já me deram, eu curto demais jabuticaba, mas demais. Gosto bastante também. Você gosta, Esther? E eu chupo raiz, engulo tudo. Não tem essa de cuspir carocinho. Se for para cuspir carocinho, fica para vocês, porque eu engulo tudo. E uma dessas idas a Assis, subi numa árvore dessa, estava repleta e passei horas lá. Meu Deus. Não vou dizer o que aconteceu, mas foi marcante. Quem nunca chupou jabuticaba nem sabe o que eu estou falando, mas quem conhece o carocinho e tal, chupando muito, dá para imaginar o que acontece, né? Mas a pergunta é, que bom que você subiu numa árvore, porque a Bíblia relata uma subida numa árvore, que eu sou sincero em dizer, são 25 anos de caminhada cristã, 25 anos que eu tenho o prazer e a alegria de ler a palavra de Deus, mas são poucas transformações que a gente vê na própria palavra, como essa que a gente vai narrar hoje. Pouquíssimas. O que Deus fez com essa subida da árvore foi algo absolutamente sensacional. Então, vamos ler o texto para a gente poder entender. E o texto está em Lucas 19, versículos de 1 a 10. Jesus entrou em Jericó. Aqui só contextualizando, Jericó é uma cidade que ainda existe e é considerada a cidade mais antiga do mundo. Não existe uma cidade tão antiga quanto Jericó. E era uma cidade famosa até por turismo, tinha dinheiro, a famosa cidade das muralhas de Jericó, né? Então Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. E ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa,
quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar, em outras versões, a murmurar. E ele se hospedou na casa de um... E a murmuração era essa, que ele tinha se hospedado na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu confesso que eu acho que nunca preguei nesse texto, e são bons anos que a gente prega. E também confesso que faz tempo que não escuto alguém pregando. Você lembra de alguma coisa? Não, né? E confesso que ao reler esse texto agora na nossa programação de leitura bíblica, porque nós estamos em Lucas, né? Me chamou a atenção de uma maneira que nesses tantos anos, aí 2 décadas ou mais, não havia me chamado. E foi todos os dias o texto falando comigo de uma maneira assim, gritante, eu diria. Eu falava para a Lídia, comentava com a Lídia no café, chegava de noite, comentava alguma outra coisa. E assim foi essa semana. Então o meu maior desejo para todos nós é que da mesma maneira como esse texto está falando muito forte ao meu coração, que fale ao coração de todos vocês. De todos vocês. Porque transformação como essa que aconteceu em Zaqueu, eu confesso que a gente vê bem poucas. Na Bíblia mesmo. A gente vê o endiabrado de Gadara, que é liberto. A gente vê cego voltando a enxergar. A gente vê uma série de coisas. Mas essa transformação que a gente vai ver juntos, realmente ela é muito, muito marcante. E tem que ser para mim e para você também. Então vamos aos pouquinhos analisar esse texto. E ele começa assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade, e havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Então, primeiramente, quem é esse Zaqueu que surge aí na palavra de Deus? E ele teve sim um desejo enorme de ver a Cristo, conhecer a Cristo, mas teve com certeza alguns obstáculos. E o primeiro obstáculo que ele teve que vencer era a própria condição social e de trabalho dele. Quem era Zaqueu? Publicano era um cobrador de impostos, ou seja, era alguém que foi tirado do seu próprio meio, ou seja, ele era judeu, e é colocado por Roma numa função de cobrar o que quiser, desde que a parte de Roma esteja garantida. Se ele resolver olhar para você e falar: não, o teu imposto hoje, em vez de 50 é 200, ele tinha esse poder de cobrar 200. E dos seus compatriotas, vamos assim dizer. Então, imagina que esse cara era odiado na sociedade, mas absolutamente odiado na sociedade. E de um poder e de uma riqueza estratosférica. Porque a palavra de Deus, quando fala que era rico, imagina que de fato esse cara era rico, mas muito rico. Então, um rico estar interessado em Jesus não é algo comum. Não é algo comum. Eu fico pensando, desculpa a analogia, mas você consegue imaginar um rico, mas ricaço, não é riquinho, ricaço, entrar numa loja americana? Não entra, né, Neuza? Eu entro. Comprar chocolate, então, para mim é um dos melhores lugares, não é? Chocolate é lá, Poliana. É lá que temos que comprar chocolate. Agora, um rico não entra numa loja americana. Desculpa, não entra. Conhece o Shopping D&D? Eu já fui lá algumas vezes. Vive o quê? As moscas. Concorda? Aí você fala: como é que esse shopping vive? É que quem compra lá, não vai lá. Que é o rico que compra lá. Então ele não vai, ele manda o arquiteto, ele manda o decorador, ele manda quem ele quiser mandar. Mas ele não vai, porque ele não vai andar onde o povo anda. Mesmo sendo um shopping diferenciado. Então imaginar um ricaço entrar numa loja americana não vai acontecer, meu. E esse era Zaqueu.
Agora esse cara resolveu mudar. Faltava alguma coisa para Zaqueu de finanças? Absolutamente nada. A Bíblia relata alguma dificuldade de saúde? Nada. A Bíblia relata que ele ficava sem dormir porque ele extorquia os seus irmãos? Nada. Deitava e dormia feito uma pedra. A Bíblia relata que ele não se dava bem com a mulher dele? Nada. Ou seja, aos olhos naturais, Zaqueu não tinha problema nenhum. Mas tinha um, que era a ausência de Deus. E esse é o maior que qualquer um pode ter, a ausência de Deus. Porque a paz verdadeira só vem quando a gente conhece a Cristo. Aí eu fico imaginando, esse cara poderoso desse nível, ter que correr e subir numa árvore, parar para pensar, é melhor entrar numa loja americana. Ou no shopping, muito melhor. Porque olha o que ele teve que se desfazer de todo o orgulho, de toda a posição que ele tinha, subindo numa árvore para ver o Jesus passar. Então, essa barreira, esse obstáculo que ele tinha, do dinheiro, porque quando eu falo que é difícil um rico, não sou eu que estou falando. Um pouquinho antes, nós lemos Lucas 19, no 18, nós temos uma passagem de Jesus com o moço rico, e que ele fala, queria tanto herdar, e Jesus, conhecendo onde estava a motivação dele, falou, olha, vende tudo que você tem, dê aos pobres e vem. Ele fala, não, assim não dá. E é nesse contexto que Jesus fala o quê? O 18, a partir do 24. Vendo entristecido o jovem, Jesus disse, como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Ou seja, não sou eu que estou falando. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso então perguntaram, então quem pode ser salvo? E Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Porque eu mesmo, graças a Deus, conheço pessoas muito bem financeiramente e que são salvas, porque eu conheço e sei que são, porque foram tocadas. Agora, por que é difícil um rico ser salvo, um rico entrar no reino de Deus? Porque a própria palavra de Deus diz que não podemos servir a dois senhores. E olha que coisa interessante, a Bíblia nunca chamou Satanás de Senhor. A Bíblia nunca chamou César de Senhor. Mas a Bíblia chama o dinheiro de Senhor. O dinheiro em si faz mal para nós? Não. Mas o amor ao dinheiro, esse faz. E é por isso que ele diz, é difícil um rico se desapegar. Porque Cristo envolve um desapego, uma renúncia. E isso às vezes para algumas pessoas é mais complicado. Então tem outras prioridades. Eu conheço uma pessoa, inclusive, muito gente fina, no passado frequentou aqui e tal, aí casou, já teve filho, e outro dia falou para mim, tipo isso, ele falou, nossa, eu queria tanto ir num domingo na igreja. Eu falei, vai lá. É que a gente viaja sempre. Entendeu? Quem tem, viaja. Eu não estou dizendo que vocês não têm, mas nós estamos aqui, não é mesmo? Nós estamos aqui. Porque quem tem, abre um leque, e todo respeito, mas é natural, abre um leque de possibilidades, de opções. Então hoje, Guarujá, tá bom, vamos. Campos do Jordão, vamos. Pá. E a igreja, e Jesus? Bom, não deu, né? Mas eu queria tanto ir. E a gente vê um Zaqueu que decidiu que queria ver a Cristo. Decidiu encarar o trabalho dele, a posição social, o dinheiro que ele tinha. O próximo texto, versículo 3, também diz assim, ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Sabe que a multidão às vezes também é um obstáculo para nós? E essa multidão, eu digo de boa, porque se ela estivesse aqui, eu falaria também, essa multidão às vezes é uma pessoa. É uma sogra, uma mãe,
É um pai, é um sócio, é um amigo. Ou seja, às vezes ela pode ser multidão, numericamente falando, mas às vezes uma pessoa pode ser um obstáculo para você estar aqui hoje. Eu lembro que eu amava minha sogra, mas ela, no início da nossa conversão, ela falou assim, mas vocês vão de novo? Que fanatismo! Porque para ela era uma coisa inconcebível a gente ter mudado. Quer dizer, a questão da religiosidade já foi também um obstáculo para nós, mais ainda para a Lídia, porque na cabeça dela não fechava essa conta. Nós temos 3 filhos, então eram pequenos na época. Às vezes ela falava assim, não dá para deixar o pequenininho comigo? Como que diz, tem que levar todos os filhos também? E eu falava, vai ter que levar. Era engraçado essa coisa. E aí, às vezes, sexta-feira à noite, isso eu não vou esquecer nunca, sexta-feira à noite a gente voltava do culto, 10h30, 11 horas e tal, meio tarde, nós 5. Ela de camisola, ela descia as escadas para esculachar. Olha só, vocês estão chegando. Mas eu falo muito numa boa, porque depois de muito tempo, um dia, num café da manhã, ela vira e fala assim para nós, vocês sabem que foi muito bom vocês terem mudado de igreja. Vi tanta mudança em vocês. Isso é evangelho. Evangelho não é informação só. Evangelho não é um código de conduta, de ética, de moral. Evangelho é transformação. Quer dizer, o que Zaqueu era, ele deixou de ser. Nós vamos ver isso. É disso que nós estamos falando hoje aqui. É isso que eu desejo para a minha vida e desejo para a vida de cada um que está aqui hoje. Essa transformação. Então ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante. Imagina o ricaço, bicho. Eu fico imaginando isso numa multidão de gente. E o rico, o poderoso do pedaço, está correndo aí quando você fala, aquele lá não, Zaqueu, acho que é engraçado, ele não veio de carro. Cadê a Mersa dele? Hoje ele não veio de Mersa, cadê? E, o cara está subindo na árvore. A gente precisa entrar nessa história para poder vivê-la. Do contrário, não faz nem sentido isso. O que foi que aconteceu essa semana comigo? Eu lia e falava, como assim? Correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Figueira brava. Eu fui dar uma estudadinha e dizem inclusive que tem uma figueira brava lá em Jericó de 1100 anos, e está lá. Mas na época tinha mais figueiras bravas e algumas chegavam a alcançar 10 metros de altura. Aqui tem uma coisa interessante para todos nós. Zaqueu subiu, mas Zaqueu subiu à medida certa. Porque se ele sobe demais, na multidão, ele não ia ouvir Jesus. E Jesus também não iria ouvi-lo. Então a gente tem que ter cuidado com o quanto a gente sobe. Porque muitas vezes essa nossa subida, e eu não estou dizendo que a gente não tem que almejar subir, não temos que almejar crescer, não temos que almejar ser mais próximo, não é nada disso. Mas se a minha subida me afasta de Cristo e eu perco minha visibilidade para com Ele, eu preciso pensar. Eu preciso pensar. Porque são 25 anos e eu já me entristeci diversas vezes de ver pessoas subindo e sumindo. Ao que sobe, some. Já vi isso. Porque Deus ajeitou, arrumou. Então ele vinha enquanto tinha necessidade, ele vinha enquanto estava numa luta, ele vinha enquanto estava numa adversidade. Deus arruma tudo e cadê ele? Some. Então, vamos subir. Até porque para ver Jesus nós temos que subir. Falar nisso, o texto também ele contempla duas coisas opostas. Primeiro fala que ele era de baixa estatura, é algo pequeno. E depois ele fala de uma multidão, que é algo grande. Então, tanto eu quanto todos vocês, para ver Jesus é o seguinte: o que é pequeno em nós vai ter que crescer. Se a tua busca é pequena, ela vai ter que aumentar. Se o teu coração alargado é pequeno, ele vai ter que crescer.
Se o teu perdão é reduzido, ele vai ter que crescer. Se tua oração, se a tua leitura da palavra, tudo que é pequeno na tua e na minha vida, para a gente ver a Cristo, vai ter que crescer. Só que tinha uma coisa grande, que era a multidão. E nós temos coisas grandes também, que para vermos Jesus, elas vão ter que diminuir. O que seria isso? A nossa ira, a nossa maledicência, a nossa fofoca, nosso descontrole, tudo isso que muitas vezes é grande em você e em mim, para ver Jesus tem que diminuir. Porque eu fiquei pensando, por que esse cara chamou tanta atenção de Cristo assim? Porque Jesus viu tudo isso que eu estou falando para vocês nele. Por isso que ele para. E é interessante porque a palavra de Deus diz que ele queria ver Jesus. Zaqueu queria ver Jesus, como está aqui, né? Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não o conseguia por causa da multidão. Então até esse problema físico também foi um obstáculo para ele, mas ele venceu. Venceu de que maneira? Subindo numa árvore, fazendo algo que ninguém faz. Se eu e você queremos viver algo que ninguém viveu, nós temos que fazer algo que ninguém faz. E realmente ali, até acho que as pessoas simples não tiveram essa coragem de subir numa árvore para ver a Cristo, mas ele teve. Ele corre, ele sobe inclusive nisso, no ponto certo, de não perder o contato visual com Cristo, de não perder a audição do que Cristo ia falar. E também outra coisa importante, ao subir, não suba muito, porque se você subir demais, vai levar mais tempo para descer. E Jesus falou, Zaqueu, desça depressa. Se eu tiver 10 metros para cima, que poderia estar, ia levar mais tempo. E uma coisa eu tenho sentido, Jesus está com pressa. E hoje ele está aqui. E com pressa de ver que decisão eu e você vamos tomar dentro do nosso coração. Porque sabia que essa foi a última vez que Jesus passou em Jericó? Na outra semana já foi a crucificação e acabou. E ele operou 2 milagres em Jericó. O que também é muito interessante. Nós não vamos voltar lá, mas o capítulo anterior relata a cura de um cego à beira do caminho. Que a palavra de Deus, inclusive, não dá o nome. Tem diversos personagens na Bíblia que foram curados, que foram transformados, e que você não vê o nome. Concorda comigo? Vários. A maioria dos cegos, dos coxos, do centurião, a mulher samaritana, a grande maioria, são raríssimos os casos que você vê o nome. Jesus falando, então, o nome é mais raro ainda. Então já fica para a gente pensar aqui um pouquinho. Por que Jesus chamou Zaqueu de Zaqueu? Aí você fala, era o nome dele, João? Era. Mas sabe qual é o significado de Zaqueu? O significado de Zaqueu, o nome é puro, correto, justo. Você acha que alguém naquela cidade o tratava de Zaqueu? Eu tenho certeza que não. Era tratado de o safado, o pilantra, o ladrão, o mercenário. Quem é o baixinho sem vergonha? Porque como é que você pode chamar um cara de justo, sendo que ele te extorque, sendo que ele tira teu dinheiro, teu sustento, ele tira de você na maior cara de pau. Então não faz o menor sentido um cara desse ser tratado pela população de ô justão, ô puro, ô bacana. Não, não era assim. Agora, por que Deus, através do seu filho, o trata de Zaqueu? Porque Jesus não vê o teu passado, Jesus vê o teu presente e o teu futuro. Uau! Isso me alegra, porque eu sei bem como foi o meu passado. E se ele fosse definir a minha vida, ia ser mais complicado. Mas nós não somos definidos por circunstâncias, nem por momentos. Nós somos definidos por aquele que nos amou. Porque Zaqueu achou que foi procurar a Jesus. E quem que achou primeiro?
A palavra de Deus diz o quê? Jesus viu Zaqueu, antes que o próprio Zaqueu visse Jesus. Então ele está aqui hoje e está vendo cada um de vocês. Sabia disso, Manu? Está olhando para você e falou, que bom que a Manu veio na minha casa hoje, junto com a Malu. Ele sabe, no detalhe, a vida de cada um. Não tem necessidade, não tem dor, não tem dificuldade que eu e você passamos ou venhamos a passar, que Ele não sabe. Por isso que Ele, ao declarar, Zaqueu, o puro, o certo, o correto, porque a partir daquele encontro transformador, seria assim, Zaqueu. Então Ele não fala, ô você, não, o puro, o certo, o justo, que ele desça depressa. Imagina ouvir isso de Cristo, Ele falar para você e para mim, desce daí, João, porque eu quero entrar na tua casa hoje. Uau. Assim correu adiante e subiu numa figueira. E aqui tem essa parte em que a gente está. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desce depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu, como? Rapidamente, e o recebeu como? Com alegria. Por que ele desceu rapidamente? Porque não estava a 10 metros de altura. Não deixou a condição monetária, financeira, te levar num nível altíssimo, e que de lá você não iria nem escutar Jesus falando, Zaqueu, porque Jesus ia ter, Zaqueu! Não, Zaqueu desce depressa. Nisso o baixinho já pulou lá de cima, e eu acho tremendo quando ele diz, desceu rapidamente. Vou jogar a bucha do meu lado agora. Eu fui convidado por um grande amigo, e muitos conhecem, pastor Betinho e Márcia, sua esposa. Fui apresentado e convidado, melhor dizendo, para conhecer Jesus. Sabe por quanto tempo? 5 dias? Não. Semanas? Não. 5 anos. E eu sempre tinha uma desculpa. Puxa, porque ele tinha célula na casa dele, então às vezes me chamava. Essa Bíblia aqui, olha o que essa pessoa escreveu na dedicatória, dá uma olhada. Está dando para ver? Sabe qual é a data? 98. Sabe quem me deu, quem assinou dando? Foi a Márcia, esposa do Betinho. 98. Sabe quando eu fui abrir isso? 2 anos depois. Ela ficou fechada durante 2 anos. Por que tantas vezes a gente posterga esse encontro com Jesus? É o dinheiro. No meu caso, no meio que não via necessidade. A vida estava toda em ordem aos meus olhos. Então, falava, pô, legal isso daí, né? Mas hoje não dá. Aí outra semana, hoje não dá, hoje não dá, hoje não dá, hoje não dá. Ainda bem que um dia Jesus me achou de fato. E aí ele veio e falou, João, hoje dá. E você vai. E lá fomos nós para a casa dele, para uma célula. Para quem não sabe o que é célula, é um encontro, normalmente, no passado era sempre presencial, aí com essa coisa de pandemia, em alguns casos virou online, mas era um encontro em que alguém compartilhava um trechinho da palavra, não era culto, não era estudo bíblico, era compartilhar um pedaço da palavra, e depois as pessoas meio que absorviam aquilo, compartilhavam testemunhos, colocavam a aplicação daquilo, eu já vivi isso, eu entendo assim e tal. E nessa noite, quando Jesus falou, João, chegou tua vez, porque eu te enxerguei, João. Desce dessa árvore e vai na casa dele. E lá fomos, e naquela noite entregamos a vida ao Senhor, que mais à frente nós vamos estar falando um pouco sobre isso.
e nunca mais tiramos o pé. E eu nem tenho como tirar o pé. Ai de mim se eu tirar o pé. Ai de mim se eu mudar alguma coisa e não continuar vivendo e convivendo com esse Deus tão maravilhoso, tão bondoso, tão espetacular que é. É difícil até definir, no meu caso, para os que já conhecem algumas das nossas histórias, alguns dos nossos testemunhos. Então, é um Deus que já me livrou de um tiro a queima-roupa. Se você já imaginou num tiro a queima-roupa, um rapaz do meu lado, nessa distância, me deu um tiro e eu estou aqui, contando essa história. Aí, se você ficou curioso, volta nos próximos domingos, quem sabe eu conto. Jesus era marqueteiro, tem que ser também, ué. Não é mesmo? Você ficou curioso para saber como é que... Vai vindo, uma hora eu conto. É que eu tenho que trazer tudo para mostrar. É um kit testemunho, tá bom? Então, é disso que nós falamos aqui. É dessa transformação, é desse agir, dessa bondade, dessa graça. E aí quando Jesus já falou, Zaqueu, o que você está fazendo daí? Desce aí, porque eu quero entrar na sua casa. E eu acho tremendo que ele desce rápido e o recebe de que maneira? Com alegria, Laura. Não é demais isso? Porque eu não sei se ao primeiro momento eu recebi com alegria. Para mim a vida tinha dado uma virada tão forte que eu estava lá, eu estava na árvore, eu brinco que eu estava em cima do coqueiro com vista para o mar, e me deliciando, achando que aquilo estava maravilhoso, e Jesus chacoalhou o coqueiro e eu caí de cara no chão. E aí ficou fácil de ir para a célula. Mas não precisa ser dessa maneira, tem tantas maneiras. Mas desceu e o recebeu com alegria. Agora, uma coisa que chama muita atenção nesse texto, e é bom também a gente parar um minuto nele. Todo o povo viu isso e o quê? Se alegrou com isso? Afinal, Jesus estava entrando na casa do maior dos pecadores. Não é um pecadorzinho. Não, era do bandidão, que tinha um apelido, vamos pôr assim, que tinha um apelido de puro, tinha um apelido de certo, tinha um apelido de justo, mas ele não era nada disso. Ele extorquia o povo. Então, todo o povo viu isso e começou a se queixar, dizendo, como assim? Ele se hospedou na casa de um pecador. Ai, gente do céu. A coisa mais louca que tem, porque um capítulo antes, Lucas 18, quando Jesus cura o cego, o mendigo, o texto diz assim, imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, o que o povo fez? Dava louvores a Deus. Então a gente julga. Quer dizer, Jesus salvar o mendigo, uau, oh Deus maravilhoso. Jesus salvar um pecador, ô meu, o senhor acho que não conhece quem que o senhor está salvando aí. Que isso hoje fique para trás nas nossas vidas por completo. Porque esse texto é exatamente para mostrar que ele não faz acepção de pessoas. Você merece tanto o perdão de Deus quanto qualquer outra pessoa. Ele morreu na cruz por você da mesma maneira que ele morreu na cruz pela outra pessoa. Vocês já pararam para pensar quem que inaugurou o céu? Quem que inaugurou o céu? Quem que inaugurou o céu? O próprio Cristo. Porém, com quem? Se Cristo entrou no céu, quem foi a primeira pessoa que entrou do lado dele? O ladrão da cruz. Fez obreiro? Não teve tempo. Seminário? Dizimava na casa do Senhor? Ia nos cultos? Ele era o quê? Um ladrão. Porque a passagem, para aqueles que não lembram, é:
Jesus sendo crucificado e 2 ladrões, um de cada lado, e uns esculachando, pô, desce daí, você não é o cara, pá, onde já se viu, não está fazendo nada, morrendo que nem nós. Aí o outro falou, meu, você está louco? Nós temos um motivo de estarmos sendo crucificados, mas ele não. E aí este ladrão vira para Jesus e fala, Senhor. Isso define o porquê que ele teve um voucher de céu. Porque ele reconhecia quem era Cristo. Não era um qualquer, mas era o Senhor. Quando estiver no paraíso, lembre-se de mim. E a resposta de Jesus é, quando? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque houve um arrependimento e houve um reconhecimento de quem era Jesus. A mesma coisa aconteceu aqui com Zaqueu. Ele reconheceu quem era Jesus, por isso subiu na árvore, por isso correu, por isso que falou, não estou preocupado com o meu status social. Então olha que loucura tudo isso. Esse é Cristo, que está aqui hoje, sedento para olhar para você e falar, o que te impede de você romper? Porque deixa eu comentar algo também. Para ver a Cristo nós temos que subir. Porém, para termos uma intimidade com Deus e um relacionamento com Deus, nós temos que descer. Para ver, nós subimos. Para se relacionar com eles, nós temos que descer. Por isso que Jesus fala, desce depressas aqui. Eu tenho que descer do quê? Do meu orgulho. Eu tenho que descer da minha arrogância. Eu tenho que descer. O texto em Jeremias diz, desça à casa do oleiro, porque lá eu falarei com você. Para ver a gente sobe. E é interessante porque às vezes quando Deus nos pede ou cria alguma situação que precisamos descer, a gente fala, mas estava tão bom aqui. Tive tanto sacrifício para subir. Não foi tão fácil subir. Agora que eu estou aqui, o Senhor quer que eu desça? É difícil. É difícil muitas vezes. Mas você tem que ter a certeza, como eu tenho, de que quando Jesus permite você e eu descermos, é porque tem um propósito maior. Tem um propósito muito maior. Porque o propósito que nós estamos falando hoje, nesta manhã, é de eternidade. E eu não quero que ninguém aqui ponha em risco a eternidade de ninguém. Absolutamente. Absolutamente. Então, é loucura para mim ver que no milagre anterior o povo glorificava a Deus porque tinha sido curado um mendigo. E agora, por ser um homem de posses, por ser um pecador, vamos assim dizer, o povo, ninguém. Você não vê uma pessoa. Não, o texto é claro. Todo o povo viu isso e começou a murmurar. Como assim ele se hospedou na casa? E aqui eu acho demais também, porque muito provavelmente eu e você, quando víssemos essa situação toda do pessoal caindo de pau e reclamando, eu acho que eu ia falar, Jesus, olha aí o que está acontecendo, caramba, estão me massacrando, não gostaram do que o Senhor está fazendo. Com certeza a gente teria alguma atitude dessa maneira. E qual foi a atitude de Zaqueu? Presta atenção aqui, ó. Mas Zaqueu fez o quê? Levantou-se e disse ao Senhor, olha Senhor, estou dando no presente, não é que vou dar, estou pensando, estou dando no presente, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Dá para entender agora por que Jesus chamou ele de Zaqueu? Ficou mais claro? Porque antes não fazia sentido mesmo esse cara ter o nome de Zaqueu, o puro, o justo, o correto. Mas agora... E foi por causa disso que ele foi salvo? Não! Nós não somos salvos por obras, nós não somos salvos por mérito, nós somos salvos pela graça de Deus. Por isso que eu e você somos salvos, mas isso é uma o quê? Uma
evidência da salvação de Zaqueu. Porque, desculpa falar, se eu tenho um encontro com Jesus e eu não mudo nada, você não encontrou. Ou eu não encontrei também. A mudança ela tem que surgir como surgiu com Zaqueu. Por isso que esse texto falou tanto comigo e está falando, e quero que continue falando sem parar, mas assim, gritando no meu ouvido, e quero que aconteça isso com cada um de vocês, porque está aqui a prova. Estou dando metade dos meus bens aos pobres, ou seja, o dinheiro não me domina mais. Eu não tenho mais amor ao dinheiro. Não tenho. E se extorquir, porque ele sabia que tinha extorquido, vou devolver 4 vezes mais. Uau! Essa é a transformação. Essa é a transformação. Falar um pouquinho das atitudes de Jesus mesmo. Já falamos que ele chama Zaqueu pelo nome. Já falamos que ele vê e nomeia Zaqueu antes do Zaqueu enxergá-lo. Mas eu quero e preciso destacar que quando ele cita a salvação, ele deixa claro que ela é urgente. Então, não façam como eu fiz, 5 anos. Não façam não. É para agora. Porque a gente não sabe se Jesus passa em Jericó de novo. Eu não sei dizer se Jesus passa aqui de novo. Ô João, mas que fatalidade é essa? Eu não sei. A minha mãe até outro dia, apesar de ter 99 anos, estava bem. Sofreu uma queda. Somando as 2 internações que ela já teve no hospital, ela ficou pelo menos uns 45 dias hospitalizada. Então, vira. Se acorda sem saber como se termina o dia, principalmente morando numa cidade como São Paulo. Então, salvação é hoje, é agora, é now, é para que deixar. Hoje é claro que eu me arrependo de ter demorado tanto a ser encontrada, porque de fato não sou eu que entreguei, mas foi ele que se apresentou a mim de uma maneira que eu não tinha como dizer não, porque eu teria evitado tanta dor de cabeça, tanto problema, tanto pai chato que eu era, marido chato que eu era, tanta coisa, meu. Mas, então, hoje eu me sinto impungido a dizer para vocês todos, é hoje, a salvação é urgente. Tem um texto na Bíblia que eu fico pensando, como é que é possível um negócio desse? Êxodo 8, se alguém quiser abrir, mas se não eu leio. Êxodo 8 retrata o período das pragas no Egito. A gente sabe da história, então não preciso contar muito. E uma delas era a praga das rãs. Então você imagina você na sua casa e ter rã em tudo que é lugar. Na cozinha, na sala, no living, no quintal, na cama, no banheiro. Você entrava no banheiro cheio de rã. Quer dizer, não consigo imaginar um treco mais maluco, desagradável do que você estar cercada por rãs. E aí o texto diz assim, sobre as rãs. Depois, Êxodo 8, a partir do 1 vou ler. Depois disse o Senhor a Moisés, entra a Faraó e diz-lhe, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. O rio, isso, aquilo, outro, tal. Disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua mão com tua vara sobre as correntes, e aí ele vai e procura o Faraó. E olha só, e Faraó chamou a Moisés e a Arão e disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. E aí Moisés diz a Faraó, tu tenhas glória sobre mim, quando orarei por ti e pelos teus servos e por teu povo para tirar as rãs de ti? Quando? Que resposta você daria? Tua casa lotada de rã e você tendo a possibilidade de ter um Moisés que vai orar e pelas experiências anteriores, tudo que o Moisés orava, Deus fazia e acontecia. Então, que resposta
você daria a isto? Hã? Agora. Muito bem. Olha o que o faraó fala. E ele disse, amanhã. Dá para entender isso? No travesseiro tinha rã. Cobertor tinha rã. No pijaminha de seda tinha rã. E aí você fala para o cara, pensando bem, amanhã. Não dá. E é o que às vezes a gente faz. Você é convidado por alguém para vir, tua mãe te chama, teu pai te chama, teu amigo te chama. E aí você fala, amanhã, eu estou falando de algo que eu fiz. Então eu posso falar. Eu posso falar. É algo que, né? Então Jesus tem urgência. E Ele não só quer que você o veja, Ele quer ter comunhão com a gente. Por isso que Ele diz, quero entrar na tua casa. Não é só ver, não é só trocar um oi, não é só ficar. Jesus não é ficante. Não sei se ainda existe esse negócio de ficar. Eu estou ficando com a Lídia há 51 anos, mas não é bem isso que eu acho que hoje em dia eu uso o termo. Né? Não. Jesus, Ele quer estabelecer uma relação com você. Porque o R de Deus não é R de religião. O R de Deus é R de se relacionar com você. Esse é o nosso Deus. Então Ele quer ter comunhão. E Ele oferece a salvação, é pela graça, não é por mérito, como a gente já falou. E de fato, a atitude de Zaqueu não foi a causa da salvação, mas sim a evidência dela, porque a gente é transformado. Agora então, vamos ver quais foram as consequências, de Zaqueu com esse encontro com Jesus. E são essas consequências que eu quero para a minha vida e quero para a vida de cada um que está aqui. De cada um que está aqui. Porque eu sei que esse é o desejo mesmo de Jesus. E o primeiro que a gente vê é a disposição de Zaqueu em obedecer a Cristo. Jesus falou, desce, o que ele faz? Desce na hora. Então não é mas olha, agora não dá, pode ser amanhã, tem tanta coisa para fazer, tem umas reuniões para participar, o sol está bacana, pensei em dar uma corridinha no Parque Ibirapuera. Não. Quando você vê, quando você encontra, quando você é tocado por Ele, o teu e o meu desejo é de realmente, o que Ele está pedindo? Eu vou fazer. Eu vou fazer. E vou fazer com alegria. Alegria porque entendo que esse toque dele vai transformar a minha vida. Então tudo aquilo que o dinheiro não conseguiu me comprar, tudo aquilo que a posição não conseguiu me comprar, tudo aquilo que o poder não me deu, eu sei que Ele me dará. Porque o que Ele fez na cruz, redimiu meus pecados, e pelo fato de eu não ter mais pecado, eu sou leve, eu tenho leveza no meu ser agora. Não quer dizer que eu não vou mais pecar, eu vou pecar, mas aí eu sei o caminho do arrependimento, o caminho é pedir perdão ao Senhor, e Ele é bondoso, como diz a palavra, de me perdoar. Então eu estou pronto para obedecer, eu tenho alegria na coisa, e aí quando Ele diz, estou dando metade aos pobres, é o seguinte, quando nós temos esse encontro com Cristo, nós de fato ficamos abertos a ajudar os necessitados. É óbvio. Porque se eu continuo o mesmo, se a dor do outro não me incomoda, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada e muito errada. Então a dor do outro tem que me incomodar, a necessidade do outro tem que me incomodar. E graças a Deus por essa igreja que fazemos juntos, essa igreja, que temos a Cidinha aí coordenando toda essa ajuda social, que tem sido tremenda. Ou seja, tem, se não é muito, mas são 17 famílias, é isso, Cidinha? 15 famílias que todos os meses esperam ansiosamente pela tua colaboração. 15 famílias. E por que a gente faz isso? Para ser o gostosão, para ser o bonitão da paróquia? Não. Porque agora Cristo habita em mim.
E Ele faria isso também, porque Ele fez por mim, Ele está feito por mim. É Ele quem me desperta todas as manhãs. Muitas vezes temos lutas, sim, temos lutas, mas Ele me desperta, Ele me levanta e fala: João, vai. Vai, porque eu sou contigo, João. Vai, porque eu vou abrir portas que você não está vendo, João. Vai. É desse Deus que nós estamos falando, e é desse tipo de reação que nós estamos falando. E por fim também uma prontidão de acertar os nossos erros do passado. Acabou. Eu não posso continuar cometendo as mesmas coisas que eu fazia. Se eu não honrava meu pai, minha mãe, por exemplo, eu vou passar a honrar. Se eu era duro com minha esposa, eu vou ser mais atencioso, porque senão, entendeu? Se eu não valorizava meu marido, eu vou passar a valorizar. Se eu era indiferente às necessidades dos meus filhos, não, eu quero que Deus me dê olhos abertos, atentos a essas necessidades, porque às vezes o mundo nos leva de uma maneira tão intensa para o mundo em si. Eu não sei, talvez poucos souberam, mas tem me assustado um pouco o mundo ultimamente. Nós temos uma irmã que até pastora, foi ungida pastora um tempo atrás, a Rosângela. Ela é da igreja da Vila Iná, e ela já há muitos anos tem uma casa de idosos, bem bacana, um pouco distante de São Paulo. Acreditem se quiser, ela foi assaltada. Que ser humano pode assaltar uma casa de idosos? Para pensar. Levaram os celulares de todos os velhinhos, prenderam as ajudadoras no banheiro, obrigaram elas a fazerem um Pix, ou seja, entra no teu celular, faz um Pix para cá, faz um Pix para lá. O nível de maldade que a gente está vivendo é grande. Então, se nós, como filhos de Deus, se nós, os Zaqueus, não tivermos uma outra postura de ética profissional, de consideração com o próximo, esse mundo, tudo bem que a palavra já deixa claro isso, mas não é possível. Tem que haver uma contrapartida do nosso lado, como igreja, como cristão, de fato, de amor, de respeito, de admiração, de companheirismo, de ajuda. Precisamos. Do contrário, a gente vê uma notícia dessa, que chato, hein, meu? Os velhinhos tudo sem celular. Quer dizer, como é que um ser humano pode pensar e executar um plano tão diabólico? Então, de fato, quando o encontro com Cristo ocorre, tudo que era negativo no nosso passado, a gente fala: não, Deus, me capacita, porque isso eu não quero mais mesmo. Então, Zaqueu deu para os pobres, Zaqueu disse que vai devolver 4 vezes mais. Uau! Meu grande desejo, de fato, é que essa pequena história da Bíblia, ela se torne real para cada um de nós. E eu me incluo. Porque eu quero me cobrar diariamente o quanto o Evangelho de Jesus tem me transformado. Porque se Ele não está me transformando, algo está muito errado em mim, não no Evangelho. Porque se eu ler aqui, não tem nada aqui que esteja errado, não tem nada aqui que não seja proveitoso para a minha mudança, para a minha transformação. Um tempo que eu gasto em oração também, ele é necessário. Um tempo de estar aqui ouvindo a palavra de Deus, ela é necessária. Então que hoje possa ser um dia marcante para todos nós. Esse é o meu desejo. Porque ao ler isso e ver como Zaqueu abriu mão de coisas que a gente luta, às vezes, a vida inteira para ter essa condição financeira, isso, aquilo, aquele outro. Tudo bem que os meios que ele utilizava não eram meios bons, mas muitas vezes a nossa luta, ela é constante por isso. E hoje Jesus está aqui dizendo: o que eu tenho para cada um de vocês é a salvação. Como alegra meu coração ao ver
Confesso que não é comum, infelizmente, é bem pouco comum, mas temos visto aqui na nossa igreja pessoas que chegaram a nós como primeira igreja que entraram, nunca tinham entrado antes em nenhuma igreja, e rapidamente Deus tocou o coração dessa pessoa, e ela se transforma, e ela não perde culto mais nenhum, ela me dá satisfação, se vem, se não vem, por que vem, por que não vem. Uau, que coisa tremenda que é ver isso. Então que hoje a gente tenha isso no coração. Tenha isso no coração. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua bondade. Obrigado pelo teu amor. Obrigado porque através da sua palavra nós somos tocados por ti. E eu sei que somos transformados também. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua maneira, como eu mesmo demorei tanto, mas graças a Deus o Senhor não levou em conta esse tempo que eu levei, porque no momento certo o Senhor me chamou. Oh Deus. E eu quero hoje, nesse momento, também te convidar a aceitar esse convite de Jesus para você. Ele está aqui hoje e está nos chamando a todos nós para a gente descer da árvore. Então eu vou fazer uma pequena oração e se você sentir no seu coração, você diga amém no final, porque é um sinal que você está dando para Cristo que você está descendo da árvore. Ó Deus, obrigado por essa manhã, obrigado por esse dia, obrigado pela tua palavra, mas eu quero declarar nesta manhã, diante de ti e diante dos meus irmãos que estão aqui, que o Senhor é o meu único Senhor e Salvador. Peço perdão dos meus pecados, cancelo todo o trato que eu tenha feito, consciente ou inconsciente, com o mundo das trevas, e clamo mesmo para que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Porque sei que desta maneira o Senhor estará para todo sempre me abençoando e abençoando a minha família. E eu oro desta maneira em nome de Jesus. Se você crê nisso, diga amém. Boa, viva o Senhor.